Vamos aguardar. A Simone já está aqui. Boa noite, Si, querida. Andréia, minha prima linda. Boa noite, meninas. Esperando a Célia. Linda você, Simone. Morrendo de saudade de você, mulher. Vamos lá. Esperando a Celinha entrar. A Célia já vai me mandar o convite. Célia chegando. Oi, boa Oi, Célia. noite. Boa noite, querida. Tudo bem? Tá me escutando bem? Eu tô. E você me escuta? Não? Eu Deixa eu estou. aumentar um pouquinho o telefone aqui. Deixa eu ver se é isso. Ah, volume durante a chamada. Acho que eu aumentei. Tá me escutando bem agora? Perfeito. E você me escuta? Sim, sim. Muito bem. Prazer, Célia. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Também, graças a Deus, tudo bem. Muito obrigada pelo convite, por ter aceito o convite que a Simone fez em nome do grupinho da gente. A Simone está aqui dizendo que ama, né? Então, assim, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Márcia, pelo convite, pela confiança, né? Agradeço a Simone por ter feito o convite. Aí até já começar a falar um pouquinho. Eu no início, quando a Simone me chamou, eu fiquei muito assustada. Por quê? Porque é uma responsabilidade, né, Márcia? Nós que Sim, temos uma formação, a gente não vai fazer uma live. Ah, vamos lá, a gente liga o computador e faz uma live. Ontem mesmo eu estava conversando sobre isso, sobre uma outra live. Ninguém liga, né? Quer dizer, ninguém não. Eu acredito que as pessoas sérias, quando vão fazer uma live, elas se preparam, elas têm que ter domínio sobre o assunto. Esse não é o meu campo de estudo. O meu campo de estudo é educação inclusiva. Mas conversando com a Simone, eu tenho experiência com crianças, né, que já sofreram vários tipos de abuso. Então, sim. eu falei, eu tenho que vencer esse medo de lidar com esse assunto, porque para orientação educacional é o pior dos assuntos que a gente lida. Exatamente. Então, Célia, eu concordo plenamente com você. Não apenas se liga um celular, um computador, seja o que for, e faz uma live, sem saber o que vai falar, né? Não importa quantas pessoas estejam escutando a gente, que seja Sim, uma. O respeito sim, pelo que se fala tem que ser imenso, né? E a gente, com esse assunto, nós também estamos buscando estudar muito, a gente está buscando informações e levar essas informações para as pessoas tem sido muito gratificante, porque a gente vê um resumo depois no vídeo, no mínimo 200 pessoas assistem os vídeos depois. E o sim. objetivo é que quanto mais a sociedade tiver conhecimento sobre esse assunto, quanto mais a sociedade falar sobre isso, mais nós estamos avançando em mudanças de lei, mudanças de comportamento, mudanças de atitude, de conceitos, e é para isso que a gente está aqui, né? Com Então, assim, certeza. eu agradeço imensamente a Simone que trouxe você e você por ter Obrigada. aceito. Como nós temos 50 minutos, eu vou fazer a sua apresentação e já entro logo na entrevista para nós ganharmos tempo. Tá Tá ok? certo, tá ok. Essa é a nossa sétima entrevista do Criança Não é Brinquedo. Né? Tô muito feliz que a gente tem conseguido trazer pessoas comprometidas, porque a gente diz sempre, temos que olhar para baixo, porque ela tem pessoinhas pequenas pedindo socorro. Então, nesta sétima entrevista, eu estou aqui com Célia Loureiro, Célia Regina, profissão orientadora educacional, graduada em pedagogia pela UFRJ, né? Com Ela é. habilitação em orientação, educação e Ministério de segundo grau, magistério de segundo grau, pós-graduada em psicopedagogia e docência no ensino superior pela UCAM,
pós-graduado em Educação Profissional, Tecnologia Inclusiva pela IFTM, mestre em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas Populares com ênfase em Educação Especial e Inclusiva pela UFRJ. Sobre a inclusão está tendo algumas coisas aí que não são tão legais, né? Pois é. Um grande retrocesso para a inclusão, se realmente for aceita, nessa lei vingar, é um grande retrocesso para o trabalho dos educadores com a inclusão. Aliás, quanto retrocesso, né? Muito. Orientador educacional pela Rede Municipal de Duque de Caxias desde 1998. Também atuou como orientador educacional e psicopedagoga na Rede Municipal de São João do Meriti durante 10 anos. Vem apresentando trabalhos e artigos sobre educação inclusiva e educação especial. Antes da primeira pergunta, eu quero deixar aqui, porque eu não sei se depois vai dar tempo, parabéns pelo Dia dos Professores, dia 15. Obrigada. Através de você, eu estendo meus parabéns a todos os professores, a profissão que eu mais admiro, que eu tenho no meu coração minha dona Áurea, que foi minha primeira professora, depois de tantos ela está aqui. Meus parabéns, que Deus abençoe vocês. A profissão de vocês é responsável por todas as outras. Não existiria essa minha paixão pela psicologia se eu não tivesse, desde o mestre que me ensinou a pegar num lápis, até o mestre que me ensinou a estar diante de um ser humano com respeito. Eu tenho imenso respeito, admiração e amor pela sua profissão. Muito obrigado pelo que vocês fazem pela educação num país que não valoriza a educação. Parabéns para você e, através de você, a todos os mestres desse país que carece de mestres e que precisa respeitar esses mestres. Obrigada. Né? Não podia deixar de falar que dia 15 é esse dia tão importante. Vamos à primeira pergunta, Célia? Vamos. Você acredita que hoje em dia os casos de violência contra crianças aumentaram muito? Isso é um mito? Quais são os mitos mais comuns acerca da violência sexual com a criança? Pois é, Márcia. Essa pergunta é uma pergunta que eu gosto de responder, uma pergunta boa de responder, porque a gente é muito comum as pessoas falarem, nossa, aumentou tanto. E eu não concordo, não é só opinião própria, né? Como eu falei no início, quando eu recebi o convite, fui montar fazer algumas anotações sobre para essa live, para ver o que era opinião fruto da minha experiência e do que é referendado. Então, assim, inclusive eu vou citar alguns percentuais que não foram inventados. Quem quiser se aprofundar sobre o assunto, eu indico 2 livros, que foram os livros que eu utilizei para a gente estar conversando hoje. Vou falar um pouco da minha experiência profissional, mas sempre baseado na teoria, na academia, né? Os 2 são fáceis de baixar, né? Um é um guia de referência, depois eu deixo o nome certinho, que eu tenho uma dificuldade de gravar título, né? Mas é um guia de referência maravilhoso, é guia de referência para prevenção à violência sexual em crianças, de uma ONG, Childhood, que não é uma ONG qualquer, é uma ONG que tem parceria com o governo federal desde 2009. Esse guia ele já está na quarta edição deles. Baixa-se de graça em PDF, é só jogar no Google, depois a gente deixa anotado aqui. E o outro é um livro da academia, para quem quiser aprofundar mais ainda, eu vou passar o nome mais tarde. E os 2 trazem alguns percentuais que eu vou falar agora sobre essa questão. A violência para as crianças aumentou muito? Não aumentou. A gente tem que lembrar que essa noção de infância que a gente tem agora é uma coisa nova, é uma coisa do século XX, né? Estamos no século XXI, até o século XX a noção de infância era muito diferente. As pessoas viam crianças como mini adultos. E direito na legislação para crianças, ela só surge a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, o abuso contra as crianças, a violência, não só sexual, de todas as formas,
sempre existiu, mas era uma coisa corriqueira. A gente pode ler, né? Ah, eu não gosto de a pessoa falar, estiver assistindo a gente, né? Nem todo mundo é da academia, né? Eu não gosto de ler livros técnicos. Lê um livro, um romance do Dickens, né, que é do século XIX, retrata bem isso. As crianças trabalhavam 20 horas por dia. Como assim trabalhar 20 horas por dia, dormiam 4? Isso, não tinham direito à alimentação direita. Se trabalhavam esse tanto, você imagina o que acontecia sexualmente, né, com a vida sexual delas. Era totalmente desrespeitada. Então, não é que hoje em dia tem umas casas, é que hoje em dia tem legislação, tem várias políticas, tem declarações, tem estatuto, tem portaria, tem o ECA. Gente, o ECA vai fazer 20 anos agora. Se não me engano, é em outubro ou novembro. São 20 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente, defendendo as crianças. Então, as pessoas denunciam mais. As próprias crianças e adolescentes, eles sabem que eles podem se expressar. Por quê? Porque tem uma lei que defenda eles. Criança sabe disso? Sabe disso. Todas as crianças sabem? Infelizmente não. Dá certo para todo mundo? Não, não dá. Senão a gente não precisaria mais falar disso. Uma vez eu assisti uma palestra falando sobre isso. Se tem uma lei sobre o assunto, é porque o assunto ainda não foi resolvido. Se tivesse resolvido, a lei teria caído em desuso. Infelizmente, ainda tem muito caso. Eu já trabalhei, eu quando vou para uma escola, eu fico muitos anos naquela escola. Só que quando eu preciso de um dinheiro extra, eu vou na Secretaria de Educação, isso é comum tanto em São João quanto em Caxias, e falo, olha, eu preciso de mais uma escola para fazer uma aula extra. A gente chama de aula extra, né? Então, assim, na aula extra, eu já passei por várias escolas diferentes. Eu tenho 2 matrículas em Caxias. Como falei, trabalhei também 10 anos em São João, entre psicopedagoga e orientação educacional. E, infelizmente, eu acho que não teve nenhum lugar que eu tenha passado que eu não tenha visto pelo menos um caso de violência sexual ou abuso contra crianças. Aí você me perguntou quais os mitos mais comuns. Bom, o primeiro mito, que é comum, a gente escuta, infelizmente, não só de leigos, às vezes a gente escuta de profissionais também, a criança mente e inventa. Ah, ela deve estar mentindo, ela sonhou e está achando que é abusada sexualmente. Aí vou te dar, você deve conhecer, né? Mas para quem está assistindo a gente, o percentual oficial, só 6% dos casos são fictícios. Ou seja, se tem 100 crianças denunciando, né? Falando, chegando para o professor, falando para o vizinho, falando para a madrinha, falando para a mãe, só 6 desses casos são fictícios. A grande maioria é verdade. Outro mito. Ah, o abusador, gente, ele é um pobre coitado, ele não sabe o que faz, né? Geralmente é um homem alcoólatra, é depravado, é um bêbado. Não. São pessoas que estão no meio da gente. São pastores, são padres, são advogados, são professores, são funcionários de escola. É aquele tio do posto de gasolina que é tão simpático. É aquele vizinho maravilhoso que tem uma paciência com criança. Quem vê cara não vê coração. Todos os homens são abusadores? Não, graças a Deus não. Não são todos, não. Mas a gente não pode confiar. Aí outro mito, né? Já passo para o terceiro mito. O abusador é sempre homem? Não. Existem abusadoras mulheres. É um percentual bem menor, a estatística mostra que é um percentual bem menor, mas existe, e eu tive o desprazer de conhecer uma abusadora sexual. Ela chegou ela foi trabalhar na escola que eu trabalhava, isso já tem mais de 20 anos. Eu faço sempre as contas pela minha filha. Minha filha tem 15, então se ela não estava nascida, né? Eu também faço isso. Nós recebemos na escola, encaminhada pelo Ministério Público e pela Secretaria de Educação, uma moça muito simpática. A escola não tinha opção de não receber, nós tínhamos que receber para fazer um trabalho, medida socioeducativa. E eu trabalhava com uma diretora que era muito direta. Ela recebeu, chamou ela e falou assim, olha só, medida socioeducativa, você fez algum crime. O que tu aprontou? Aí ela, não. Aí ela contou uma história pra gente, bem impossível de ser real, né? Primeiro a gente pensou, um juiz não vai mandar para uma escola uma pessoa que não tem a capacidade de estar perto de crianças. O crime dela, se não foi presa, não é tão sério. A gente, mesmo quem conhece pouco de legislação, sabe que medida socioeducativa geralmente é para uma pena, é um crime menor. Aí ela falou que ela era do candomblé
e que por causa de preconceito religioso, que existe, infelizmente existe, tinha umas crianças que iam para o terreiro dela e ela foi denunciada por conta disso. Nós ficamos com pena, acreditamos, ela trabalhou 3 meses, essa diretora sabiamente falou, olha, Célia, o juiz não informou a gente, ele só mandou ela para cá. A gente não sabe exatamente se foi isso. Vamos deixar ela na secretaria, ela teve 0 contato com crianças, mas teve contato com mães da escola. Ela ficou só 3 meses, era uma pena, né? Uma medida curta, ela saiu da escola, passou alguns anos eu saí da escola também, as pessoas foram saindo da escola, pouco soube dela, acreditamos que não tinha tido nenhum problema. Um dia, eu estou em uma outra escola, mais de 10 anos havíamos se passado, quando eu recebo uma pessoa com encaminhamento, né, um conhecido meu, um amigo até, pelo tempo que a gente trabalha junto, e começa a contar um caso. Não era um caso assim, vou chegar e vou bater papo, não, ele veio com encaminhamento. A criança, ela depois de sair da escola, ela se aproximou de uma das mães. Na verdade, era uma avó. A mãe da criança havia morrido. Eu lembrava da história, porque foi uma morte muito trágica. E ela pediu para essa avó para ficar com as crianças. E a avó deixou 2 das crianças, eram 6 crianças, 2 das crianças ficarem com ela durante 10 anos. Os vizinhos perceberam que essas crianças não iam à escola nunca. Aí a importância de não ser o ensino domiciliar, fizeram a denúncia ao Conselho Tutelar porque as crianças não iam para a escola. E o Conselho Tutelar, nesse caso, foi rapidamente. É um local que, se você for, você entende como é que demoraram tanto tempo. São vizinhos distantes, ela estava bem isolada. Quando chegaram lá, se depararam. Ela torturava e violentava sexualmente. Ela torturava as 2 crianças que ficaram com ela e violentava sexualmente o menino. Esse caso foi imediatamente tirado dela, mas há quanto tempo que ele não sofria por omissão da família, né? Porque se a avó tivesse dado ao trabalho de ao menos ir visitá-lo, teria percebido que a violência não era só o abuso sexual, não, era a violência física de deixar marcas absurdas nas crianças. Então, assim, a omissão da família acabou causando essa violência. E as criança é uma coisa engraçada, né? Pelo menos aparentemente, assim que saíram de lá, elas se adaptaram bem, foram para o abrigo e estavam bem no abrigo, não chegaram a ficar na minha escola, esse caso chegou até mim, né? Novamente, eu conheci as crianças da primeira escola, chegou na segunda escola, atrás de vagas, mas chegou-se à conclusão de que uma outra escola era mais próxima. E eu sempre perguntava e as crianças estavam bem integradas, quer dizer, deve ter deixado sequelas, claro, mas as crianças mesmo assim estavam conseguindo ultrapassar. Outro mito, o estranho é perigoso. Aí eu vou dar o percentual que tem, né, nos guias de referência, 85% a 90% dos abusadores são conhecidos. E vou te dizer, nenhum caso que eu peguei em escola foi de desconhecido. Todos os casos foram de conhecidos, alguns com a conivência das mães, que é uma coisa muito triste. Aí o outro mito, que normalmente as mães é que têm esse mito, né? O abuso deixa lesões. Meu filho chegou em casa, não, eu vou ir todo dia para casa, não está marcado. 30% dos casos deixam vestígio. Esse é um índice oficial, né? Novamente, repito, todos os índices que eu estou dando não saíram da minha cabeça, são índices oficiais, né? Que podem ser pegos nos guias de referência. 30% dos casos deixam vestígios físicos. Agora, imagina as marcas psicológicas que essas crianças carregam. A gente não, graças a Deus, abuso em casa eu nunca sofri. Há emprego de força física, é um outro mito. Não, o abusador geralmente vai ganhando a confiança. Depois ele ameaça a vítima. O que isso acarreta? Vamos dizer que seja um padrinho. Ele vai dar uma bala, ele vai fazer uma brincadeira com a criança, ele chama para passear e a família confia e deixa. Quando a criança é abusada, ela se sente culpada, porque ela imagina que ela que deu a confiança. A criança se culpa muito de tudo. Ela nunca tem culpa, nunca. Mas você convencer uma criança disso é complicado. Então, assim, o abusador, geralmente, ele começa pelo caminho do carinho, da confiança, e aí depois é que ele parte para o abuso, seriamente. Do jogo da sedução, né, Célia? Do jogo da sedução. E a criança se sente culpada, porque ela acha que no início ela deu margem a isso, mas ela não deu margem. O abusador sabe do que ele está fazendo.
E a criança sente isso, e depois o que vai agravando é que depois isso é reforçado, né? Porque o que você fez, O que você fez? O que você né? fez? Mesmo Eu acho essa pergunta tão agressiva, Célia, muito, olhar para uma muito. criança, o que você fez? Pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu? Isso, a Então, pergunta né, tem. o Olha, que Márcia falou uma coisa aconteceu? agora. Você que é mãe, você que é educador, você que é psicólogo, que está em casa, olha só, é para notar isso. A pergunta tem que ser o que aconteceu. É a pergunta perfeita. Porque a gente vai, às vezes, ver a live e vê despreocupadamente e acaba tendo uma aula, né? É isso mesmo, a pergunta é para notar, gente. A pergunta é essa: o que aconteceu? Nunca é o que você fez. Né? Porque geralmente, e eu vejo isso no consultório, que eu trabalho muito com adolescente, adoro trabalhar com adolescente, falo isso sempre. Também. É sempre aquela questão, tudo é o que eu fiz, o que eu fiz. Né? Os pais não param para falar assim, o que aconteceu? Porque quando você faz o que aconteceu, você abriu o leque. Você abriu o leque e você tirou qualquer sinal de estar culpando aquela pessoa. Né? Sim, sim. E é tão simples, né? O que aconteceu? Célia, existe um protocolo que a escola tem que seguir quando desconfia? Ou tem mais algum mito ainda que você tem que falar? Não, não, os mitos eram esses. Assim, porque esses mitos São têm que estar esses. bem gravadinhos, né? Mas existe algum protocolo que a escola tem que seguir quando ela percebe que tem ali uma criança que foi abusada, que foi violentada? Existe. Existe um protocolo geral, né? Que, por exemplo, nesse livro que eu falei no início, o Guia de Referência à Violência Sexual, ele trata, que é bem parecido com o protocolo dos 2 municípios que eu já trabalhei, né? Porque aí eu preciso falar da minha experiência, né? Eu vou falar do geral, do que é o protocolo geral, e vou falar onde ele difere de município para município. Primeiro é escutar a criança. E como é que é essa escuta, gente? Aí é muito importante. A escuta tem que ser uma escuta humanizada. Tem que ser a pessoa que vai se prontificar isso. Por exemplo, em São João, aí a parte, né, para a questão do específico. Em São João e Duque de Caxias, nós temos equipe técnico-pedagógica que é formada por orientador educacional e orientador pedagógico, que geralmente é quem faz esse papel da escuta, de escutar a criança nesse primeiro momento. Redes que não têm isso, geralmente é uma diretora que faz, ou então uma dirigente de turno. Tem que ser escolhida uma pessoa que tem essa capacidade de escuta. E aí eu deixo um conselho aí, pessoal. Se você não vai escutar a criança, vai chegar no meio da conversa e dizer, ai, peraí, não aguento com isso. Vou chamar fulano, vou chamar ciclano. Não pare para escutar. Passe antes da criança começar para alguém que vai ter essa capacidade de fazer essa escuta humanizada. Isso é uma coisa que eu sempre tive comigo e que descobri, né, que faz parte do protocolo. Essa revitimização é a pior coisa que pode acontecer para a criança. O que seria isso? A criança está conversando com você e aí você, peraí que eu vou chamar a orientadora pedagógica. Ih, gente, a diretora tem que chamar isso. A criança precisa se sentir acolhida. Ela já tomou, porque muitas vezes é a própria criança e o adolescente que procura, né, o professor ou que procura a equipe para aquela conversa. Você percebeu qual é o caminho que está tomando a conversa? Fecha a porta. Ou então, mas percebi, porque já aconteceu comigo. Eu percebi que a criança não queria deixar a porta fechada. Lógico, ela está sendo abusada, ela não vai confiar de ficar fechada em lugar nenhum. Você deixa a porta aberta, mas de modo que outras pessoas não ingressem na conversa, não interrompam a conversa. Eu costumo avisar, né? Graças a Deus eu tive pessoas em secretaria de escola, muito parceiras, e dizer, olha, vou conversar um assunto muito sério, não deixa ninguém interromper. Porque senão a pessoa entra na sua sala para tomar um cafezinho e aí o que a criança queria falar já foi embora. Não deixa, o assunto é sério. Eu, na minha prática, eu agora estou numa escola, né, que eu trabalho com uma diretora que ela é, além de toda a formação pedagógica, ela é fono, é uma pessoa muito acolhedora, que as crianças têm muita confiança, porque está há muitos anos na escola. Então, geralmente, quando eu vou conversar esse tipo de assunto, sobre violência, sobre agressão, sobre alguma coisa que a criança se sinta, eu convido ela para participar da conversa, mas eu informo a criança. Porque a criança não pode sentir que quebrou, isso faz parte do protocolo, ter a confiança quebrada.
Outra coisa que faz parte do protocolo geral e nos municípios que eu trabalhei é a questão do sigilo. Mas aí o sigilo que a gente fala é o sigilo de eu não chegar lá na cozinha e dizer, gente, vocês não sabem o que está acontecendo com Mariazinha do primeiro ano. Não é isso. É o sigilo da criança, né? Esse sigilo, a criança sabe que eu não vou passar para a escola inteira, que eu não vou falar para a professora da turma do lado, que os colegas dela não vão saber disso. Mas ela tem que perceber que eu vou levar aquilo adiante, que eu vou notificar quem vai poder ajudá-la de fato, porque essa minha escuta não vai tirar ela do problema. E aí vou dizer uma coisa por experiência própria. Quando a criança chega ao ponto, adolescente, de contar para você, mesmo com medo, mesmo apavorado, mesmo assustado, ele está disposto a dividir essa história com outra pessoa, desde que informado. O que ele não aguenta é a quebra de confiança. É você dizer para ele, não vou contar para ninguém, e daqui a pouco, 2 dias depois, bate o conselho tutelar na porta dele, que o conselho tutelar, quando vai, ele vai falar para a família quem foi que fez a denúncia, que isso não é sigilo, é uma coisa até que eu não concordo, tá? Porque coloca o profissional que encaminhou em risco, fala nome, data, fala tudo certinho. Então, assim, tá a criança em risco e tá o profissional em risco também. Mas é protocolo, então a gente tem que trabalhar com isso. Tem que trabalhar com isso? Tem que trabalhar com isso porque o professor e o profissional de saúde, isso está na lei, está no ECA e está no Código Penal. A gente não tem essa opção, ai gente, eu acho que eu não vou me meter nisso não. Não, você é obrigado. A criança te procurou, você teve essa conversa humanizada, que ótimo. Quer dizer, o que é conversa humanizada? Vou saber ouvir, vou respeitar, vou deixar claro que ela não é culpada, vou ter sigilo de não passar para outras pessoas que não sejam interessantes. Vou dar atenção àquilo que ela está falando, né? Vou dar atenção, vou ter empatia, não vou ultrapassar a barreira que ela não aceitar. O detalhe que ela não quiser me contar, ela não tem que me contar, agora não pode parar ali. O protocolo diz isso. Você não pode ouvir, agora tudo bem, boto meu coisa na gaveta e uma vez por semana eu chamo ela para conversar. Não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que registrar. Isso faz parte tanto do protocolo geral quanto do protocolo dos municípios que eu trabalho. Tem que registrar. É uma coisa assim que se fala muito, sabe? As secretarias falam, os conselhos tutelares falam, tudo tem que ser registrado. Não é estar na minha cabeça, eu vou lá e conto. Não, tem que estar registrado. E o terceiro passo, então o primeiro passo seria essa conversa humanizada, o segundo passo seria o registro e o terceiro passo, que é o passo que vai tirar a criança daquilo, o adolescente daquilo, é a notificação. Notificação a quem? Ao conselho tutelar. Algumas secretarias também pedem, quando mandar para o conselho tutelar, manda para a gente também. Mas o mais importante é você notificar o conselho tutelar da sua cidade, de que isso está acontecendo. Ah, Célia, você está falando isso para professor. Eu não sou professor. O que eu posso fazer? Tem o Disque 100. Você pode não ter... Você é um vizinho que vê que que a criança que brinca na sua porta está sendo abusada. Ai, graças a Deus, não sou professor, não sou médico daquela criança, não sou enfermeiro, não tenho obrigação. Pode não ter a obrigação legal, tem a obrigação moral e ética. Pega e diz que o Disque 100. No Disque 100 não tem o que o professor e o médico passam, né? De ter que dar um nome. Você vai lá e faz a denúncia anônima. Tira a criança daquela situação horrível. Ah, aí tem uma diferença que é importante a gente falar, né? Mas não está sendo violentada fisicamente. Tá? O abuso sexual, o que seria isso? Abuso sexual, a gente tem a pornografia infantil, a criança, o outro vizinho mais velho, mas é pouquinho mais velho que ela, mas já tem consciência do que está fazendo, está tirando foto da criança sem roupa e botando na internet. Pode ser um telefonema ameaçador. Ah, mas é engraçado, ele faz umas ligações, isso não dá em nada, não. Dá sim, traumatiza a criança, deixa a criança apavorada. Pode ser exploração sexual. Aí a exploração sexual é uma curva, né? Nessa estatística. Porque ao contrário dos outros tipos, pornografia, voyeurismo, exibicionismo, violência sexual, ela não acontece com pessoas da família. Geralmente a exploração sexual, ela é com o estranho. Né? E isso também, infelizmente, eu já vi, nem vi como
Como profissional, não. Quando eu casei, meu ex-marido era taxista, depois foi ser advogado, outras coisas, ele era taxista, e a gente recebia sempre um cliente muito educado, muito bonito, muito cheiroso. Por que eu estou falando as características físicas dele? Para mostrar que abusador não tem, né? Ele era muito não tem bonito. cara de mal, né, Bonito, não tem Célia? cara. E ele vinha ao Brasil, ele era italiano, vinha ao Brasil só para tirar fotos profissionais, muito educado. Cheguei a sair para jantar com ele uma vez. Isso tem quase 30 anos. E ele sempre que vinha, ele procurava o meu ex-marido, porque o meu ex-marido era uma pessoa muito educada, não roubava ele, né? Que os taxistas tinham essa prática na época de cobrar muito por ser. E um dia ele veio e ligou para ele e falou: não, olha só, dessa vez eu vim, mas eu vim a turismo. Então você vai me levar em outros lugares. Você topa trabalhar de noite? Eu topo. Aí ficamos felizes, né? Porque era um dinheiro certo. Quando a gente descobriu qual era o turismo que ele se propôs. Ele veio para o Brasil para fazer turismo sexual com crianças. E ele tinha uma idade, né? Na época eu tinha 19 anos, né? Quando isso aconteceu, eu não tinha a experiência que tenho hoje. Se eu tenho a experiência que eu tenho hoje, teríamos imediatamente chamado a polícia. Ele ficou uma semana, ele não ficou nem 3 dias no Rio de Janeiro, porque ele viu que aqui no Rio de Janeiro, na época, era muito difícil conseguir meninos na faixa etária que ele queria. Ele foi para Manaus, que na época ele sabia que lá ele queria. Nem precisa dizer que nunca mais atendemos ele, né? Ele também nunca mais... A gente se propôs a nunca mais atendê-lo. Hoje o caminho seria outro, seria denunciar. Mas eu com 19 anos, quer dizer, praticamente uma criança recém-casada, né? Não tinha essa vivência de hoje de saber que o caminho seria... Mesmo sabendo que ele só iria ficar uma semana aqui no Brasil. Tirou uma semana para fazer turismo sexual. E ele não teve menor pudor de contar isso, né? Então, o protocolo, resumindo a pergunta, seria isso. A escuta, o registro e a notificação. E esse protocolo, ele pode ser seguido mesmo quem não é o profissional. Você é a vizinha que está sabendo? Escuta a criança da forma que a gente falou e... liga, anota, faz uma notinha de tudo que você quer falar e liga para um 100, 100 e faz a denúncia, tira a criança dessa situação. Uma coisa que a gente precisa falar muito, né? A denúncia anônima, ela precisa tomar mais corpo. As pessoas sabem os números a gente estão aí sendo divulgados, mas a pessoa, é como você disse, eu não vou me envolver. O que eu não vou me envolver? A pergunta também é para quem diz eu não quero me envolver, depois... E se fosse com o teu filho? Você gostaria que seu vizinho não se envolvesse? E olha, eu vou dizer uma coisa. Aí foi uma experiência que eu vivenciei. Quando a pessoa faz a denúncia, isso faz tanta diferença na vida da criança. Eu tive uma aluna, essa escola que eu falei que o rapaz me procurou para a vaga, era uma escola que nós recebíamos muitas crianças abrigadas, né? Ele era pedagogo no abrigo, então a gente recebia muitas crianças que o Conselho Tutelar tirou. Não o Conselho Tutelar não tira. Foi para o Conselho Tutelar, foi para a Justiça, o juiz tirou da criança e coloca no abrigo. Geralmente são situações de abuso extremo. Nós recebemos uma vez uma criança que tinha sido abusada, uma menina. Vamos dizer que o nome dela fosse Marta. Marta foi abusada de tal forma, com tanta violência, que precisaram reconstruir a vagina dela cirurgicamente. Então, recebemos a ficha dela, procurei a professora, escolhemos uma professora que a gente sabia que ia ter um acolhimento e ficamos de olho para ver, né? Porque a gente esperou que essa criança, durante o primeiro ano com a gente, que ela iria ter uma pessoa que tenha a vagina reconstruída cirurgicamente, porque ela foi violentada por vários homens da família diferentes, não vai ter um comportamento normal. E a Marta se adaptou super bem, era alegre, feliz, brincalhona, uma pimenta, mas durante o primeiro ano dela todo, que era o segundo ano de escolaridade, não deu uma diferença. Eu ia sempre na sala e a gente também não quer ficar reforçando, fazer um reforço em cima daquilo. Se está seguindo, está tendo acompanhamento, está seguindo, né? Chega o fim do ano, ela passa com boas notas, com condição, participa da festa da turma e vai para o final do ano no abrigo. Quando chega fevereiro, ela retorna. Já não era mais assim,
a gente não tinha mais aquele olhar tão específico para ela, tendo em vista que ela se adaptou tão bem durante o segundo ano todo, né? O primeiro ano dela na escola, o segundo ano de escolaridade. E ela vai para uma turma de terceiro ano de escolaridade, uma professora que era uma senhora, pô, professora, e a primeira professora dela era muito bonita, muito nova, muito alegre. No segundo dia dela, era uma escola de 2 andares, eu escuto uns gritos, aí o pessoal correndo, Célia, corre lá em cima, gente, corre lá em cima, que Marta tá dando, não era esse o nome, né? Marta para preservar a identidade da aluna. Tá quebrando a sala toda. Gente, quando eu cheguei na sala, a impressão que eu tinha, sabe filme que a gente vê que a pessoa quica pelas paredes? Parecia um filme. Ela gritava e chamava a professora de bruxa, bruxa horrorosa, não vou ficar com você. E era uma professora que eu sabia que não maltratava as crianças. Acalmei a Marta, acalmei a professora que estava em pânico. E a professora pedindo para as crianças dizerem que ela não fez nada, como ela realmente não fez. A menina não dizia que ela tinha feito, só que falava, com essa bruxa horrorosa, eu não fico. Desci com a Marta, acalmamos a Marta e liguei para o abrigo. Aí o pedagogo veio, se passou uma semana nisso, a gente tentando entender, uns 2, 3 dias tentando entender, e aí a gente descobriu o que aconteceu. Ela superou bem e ela dizia no abrigo durante o ano todo que a professora dela era a mais linda da escola, era a mais legal. A única coisa que ela tinha de bom na vida era essa professora linda e carinhosa. Quando ela chega no ano seguinte, que ela pega uma professora que fisicamente não era tão bonita, olha só, parece uma coisa à toa, não pode ser isso, era isso. Ela volta para o abrigo e as crianças falaram, cadê a sua professora bonita? Agora você está com aquela professora velha. Aí, algumas pessoas falaram pra gente, vocês têm que trabalhar esse conceito de velho, de novo, de beleza. Não, a gente não podia trabalhar esse conceito. Uma criança que já tinha perdido tudo, ela estava num abrigo, longe de todo mundo, se recuperando ainda de um abuso. Aí chamamos, né, o que a gente pode fazer? E aí, às vezes, a escola tem soluções que são um pouco diferente. Chamei a professora do segundo ano, chamei a do terceiro. A do terceiro só estava preocupada de que alguém achasse que ela tinha maltratado a menina. Eu falei, não, em nenhum momento ela fala isso. Só que ela quer a professora bonita dela de volta. Aí a professora falou, não tem problema não, Célia, do segundo ano. Esse ano todo que entrar, eu vou preparando ela para mudar. Mas a gente não tinha noção de que isso ia acontecer, deixa ela na minha turma. Eu falei, mas como? Você é o segundo ano? Ela falou assim, não tem problema não. Eu vou dar um terceiro ano para ela dentro do segundo ano. O mais importante agora não é o que ela vai aprender, se ela vai aprender separar sílaba, se é com 2 S ou cedilha, se é com S só. O importante é ela perceber que a escola vai continuar acolhendo ela. E ela ficou o ano inteiro nessa professora do segundo ano, pegava os deveres, era uma menina inteligentíssima, então não teve o menor problema, ela passou do terceiro para o quarto, mesmo estudando no segundo, com os mesmos aprendizados, o mesmo conteúdo das outras crianças e preparada, porque durante o ano inteiro a escola e a professora foram mostrando para ela que ela não poderia ficar sempre com essa professora linda. E eu não trabalho mais nessa escola, mas essa professora continua, né? Eu sempre lembro com ela da diferença que ela teve na vida daquela aluna. E não era uma professora de dizer assim, que não brigava, não. Era uma professora que brigava, que chamava atenção, que botava de castigo, que fazia o papel dela de educadora, mas tinha esse acolhimento. E a menina percebeu isso, né? Mas olha que coisa, né? Ela superou, ela conseguiu demonstrar, comportamentalmente demonstrar que havia superado, mas houve aí naquele momento que essa professora linda, acolheu, fez a escuta. Não era tanto o físico, provavelmente, tão lindo. Foi lindo a forma que ela se sentiu lindamente acolhida. Acolhida. Aquilo era lindo na vida dela, porque ela nunca tinha tido aquele tratamento tão lindo, né? Então ela passou a olhar essa professora com um olhar encantado. Mas olha a importância dessa escola estar preparada, né? Olha todo o cuidado, né? De entender o que aconteceu, de não se preocupar que ela não ia aprender sílaba, sei lá o quê, mas que ela ia continuar se sentindo acolhida. E realmente, quando chegou
no final desse ano, ela passou para o ano seguinte sem problema, já estava preparada, foi sendo preparada. A Verônica Castilho, companheira do LEPED, do laboratório que eu pertenço, fez uma pergunta. Ela não tinha nem pai nem mãe, tinha, o pai era dois abusadores e a mãe era conivente. Isso é muito forte, né? Geralmente a mãe percebe. Muito triste. Muito triste, chega assim, né? A gente até se cala diante disso, né? Porque é muito triste, é muito sério, mas o que a gente está fazendo aqui é tão importante, né? Você está trazendo a importância do ensino continuar sendo na escola, né? Dessa coisa do ensino não ser esse ensino, como é que fala? A distância. Só conteúdo. Isso que é quando a gente fala em educação sexual na escola, é isso que a gente quer. Tem aqueles memes de Facebook que mostram claramente o que o pai imagina. O pai imagina o professor dizendo para a criança ter relação. Não é isso, é esse tipo de coisa. Essa orientação de não pode ser tocado. Meu sobrinho é uma criança muito especial, em todos os sentidos. Antes da pandemia, um dia ele chegou em casa e falou para mim: tia Célia, presta atenção, mas chegou muito sério, né? Aí eu prestei. Não pode tocar em mim, a professora ensinou. Não pode pegar no bumbum dos meninos, no bumbum das meninas. Aí foi falando todas as partes que não podia pegar. Não pode pegar no peito das meninas, não pode pegar no pênis dos meninos, e usando os nomes, e todo sério. Isso é orientação sexual, isso é educação sexual que a escola estava dando, perfeito, porque aqui em casa a gente conversa, mas quantas pessoas não conversam? E mesmo aqui em casa a gente conversa, não sei se nós tivemos, né? Filho da minha irmã, nós moramos juntos, tínhamos tido essa conversa para ele. E se teve, olha a importância da escola, que ele achou importante me falar. Foi até engraçado que eu falei para ele, tá, fui repetindo, depois falei para ele, e no peito dos meninos, pode pegar? Aí ele ficou muito sério, ele para minha irmã, mãe, no peito dos meninos pode? Isso ela não falou. Aí a gente explicou, né, que não podia, quer dizer, ele levou isso muito a sério, e vai levar a sério, vai levar isso para vida, vai saber que pode falar. Olha como a gente precisa bater na cabeça desse povo que educação sexual nas escolas não é ensinar a fazer sexo, é ensinar a lidar com, conhecer seu corpo, a lidar com seu corpo, a entender até mesmo, né, com esse conhecimento, o que ela não precisa. Aqui sobre o sexo. Não, mas vai ensinar sexo, vai ensinar a transar, vai... Não é isso, é o que você... Olha que linda essa criança chegar e falar assim, porque não pode mexer no bumbum das meninas, no bumbum dos meninos, e ele ter noção do que não pode. Olha com que consciência corporal essa criatura começa a se desenvolver. Consciência corporal. Quando eu tenho consciência corporal, que esse corpo é meu, e eu zelo por ele, mas, como você disse, em casa, às vezes, os pais nem sabem como ensinar, nem sabem por onde começar. Às vezes, o abusador está dentro de casa, como é que vai ensinar dentro de casa? Como é que ele vai ensinar? Exatamente. Né? Então, a escola, por isso que eu estou trazendo o maior número de educadores, porque as pessoas têm que entender o que você acabou de dizer. Né? E você exemplificou com o teu sobrinho. E deve ter sido muito gostoso escutar ele todo dono, todo cheio de propriedade, né? E ele conversa muito pouco, né? Ele tem algumas dificuldades, ele conversa muito pouco. Então, assim, eu falei, para ele chegar no ponto dele ter me contado isso, olha a importância que essa professora teve ao abordar esse assunto, né? A Iris mora em Nova York, ela está dizendo assim, que aqui se ensina que são partes privadas de cada pessoa. Sim! É de cada um. Ela está falando de educação nos Estados Unidos, né? As mães que estão assistindo a gente, ou que vão assistir, né? Mais tarde, vai disponibilizar, não é? Essa live? Sim, vou. As mães que estiverem assistindo no YouTube. Ah, mas eu tenho vergonha, mesmo isso, de conversar. Tem alguns vídeos, eu até separei os vídeos, os nomes dos vídeos, vou passar, vou colocar nos comentários depois, para as mães que quiserem.
Tem vários vídeos simples no YouTube para você assistir com seu filho. Foi muito engraçado porque minha filha já tem 14, vai fazer 15 agora, tá com 15, é esse mês. E ela escutou, ela vendo, né, eu baixar, eu falei, não, eu quero levar um material também para depois sugerir para as mães. E ela acabou conversando comigo sobre os desenhos. Ela, olha, fala daquele desenho que você viu, tem 3 desenhos assim ótimos. Tem um de 2 minutos, um de 5 minutos e um de 20 minutos. E os 3 assim são ótimos. Bota, vê com seu filho, mas não é para botar, deixar ele ver lá não. É para botar e tirar as dúvidas, conversar, né? Ou para professor também. Eu já tive uma professora que falou para mim, eu quero abordar, mas não sei como. Aí eu falei com ela, não, a gente traz os desenhos, porque desenho, história é uma forma ótima. Aí eu falei para ela, mas você está disposta a levar adiante o que surgir? Porque quando você aborda um tema desse, vão surgir questões de todas as formas. Vai ter alguém que, se for abusado, vai procurar a gente vai ter que fazer a denúncia, vai ter pai que vai vir reclamar e a gente vai ter que estar embasada. Está disposta? Ela não ficou muito tempo na escola, a gente acabou não levando esse projeto adiante, né? Mas, assim, são desenhos que você pode usar também na escola. Um deles é até interessante, que é da Igreja Adventista, mas não fala nada de igreja, nada de religião. Ele aborda o assunto sem abordar especificamente. Então, quem fica Mas a sem Igreja graça... Adventista tem um trabalho lindo de orientação Lindo, sexual, de lindo. educação sexual. Eu tiro o chapéu para a Igreja Adventista. Sim, Tiro o eu não estou chapéu. fazendo propaganda, que eu não sou Nem eu. adventista, Eu então também assim, não. não se preocupem que não é isso, é porque realmente o material é bem feito, não faz nenhum tipo de propaganda religiosa, mas é um material que ajuda os pais ou os professores a conversar. E são desenhos curtinhos, bem legais, as crianças vão gostar. Eu separei ontem para sugerir depois da nossa live, mas já vou deixar separado para usar na minha escola. Que a minha escola a gente tem um trabalho, a escola que eu trabalho atualmente, bem bacana, assim, com prevenção, mas assim, a gente não tinha trabalhado o tema especificamente. Então já temos assim o material para quando sairmos da pandemia, né? A gente poder estar Isso. trabalhando. Então, Sara, nós temos 5 minutos. Olha como passa, como Meu voa. Deus, já voou! Voou! Voou, você está vendo? É isso que é importante. Voa porque está muito bom. Então, assim, eu vou resumir as últimas perguntas. Sim. Resumir, não. Eu estou, acho que, fazendo um treino para mudar de profissão e ser apresentadora. Veja bem, Célia, eu vou deixar essas últimas perguntas porque eu prefiro fazer uma outra, né? Porque se caso cortar aqui, eu quero agradecer você, a Simone que trouxe você, essa corrente do bem que está se formando. Se não der tempo, se encerrar com a tua fala, ótimo, cortou. Eu quero agradecer a Simone, principalmente, especialmente você. Muito obrigado. Você tem muito para nos ensinar. Vou querer você de volta. Obrigada. Vou querer você de volta lá para novembro. Mais uma vez, que Deus abençoe os mestres e que os mestres continuem nos trazendo a luz, porque depois que uma criança encontra um professor, ela nunca mais fica perdida na vida. É assim que eu descrevo um professor. Nunca mais, quando um professor te alfabetiza, você nunca mais está perdida, em todos os sentidos. Então, dia 15, que vocês sejam todos abençoados. Eu quero deixar um beijo especial para uma criança que se chama Rafael, filho da Luciana. Rafael é hoje a minha ONG faz 16 anos, crianças com câncer. O Rafael é meu voluntário com 7 anos. Ele é preocupado, ele leva as causas da ONG para a escola, ele fala para a professora, ele envolve a escola no problema da criança com câncer. E o Rafael está muito envolvido e ele é meu voluntário do coração. Ele é especial para mim, quero deixar um beijo para ele, porque até com esse trabalho ele está se preocupando como está acontecendo. Então, uma criança diferenciada. Beijo, Rafael, tia Márcia te ama. E logo, logo a gente vai estar fazendo bingo, tá? Célia, querida, você é um anjo, caiu do céu, você é especial, eu quero você de volta, eu tenho certeza que o pessoal que está aqui também. A palavra é sua, então as perguntas morrem. Célia, como é que você encerra o nosso assunto com toda essa experiência
competência e esse amor que você traz no coração, pelo que você faz. Obrigada, Márcia. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela confiança, obrigada pelo convite. Muito obrigada por estar aqui, poder estar falando. Esse é assim, é o lado bom da internet, né? Eu tenho certeza, mesmo que a gente só atinja uma pessoa, como você falou, já está fazendo a diferença. Eu, há pouco tempo, eu fui convidada, antes da pandemia, para fazer uma palestra para uns adolescentes. Não era sobre esse tema, era sobre como atender uma entrevista no mercado de trabalho. Falei, a gente montei com o maior carinho, fui dar a palestra para os adolescentes, eles gostaram, elogiaram, eu achei que estava encerrado ali. Um dia eu estou no shopping, logo depois, e acabou, né? Ah, não, ainda tá. Não, não acabou, não. Uma moça estava trabalhando, me para e fala assim, lembra de mim? Eu não lembrava. Aí ela falou, eu assisti a sua palestra e eu estava querendo muito emprego e tudo que você falou, eu consegui esse emprego. Aí a minha filha falou assim, ai mãe, nem era um emprego tão bom. Eu falei, nossa, Nicole, não é essa a questão é que o que eu falei naquela tarde, que eu achei, nem sabia que deixou frutos, e isso é que faz valer a pena. Eu saí do shopping, assim, parecia que eu tinha comprado o shopping inteiro, né? Ela, você tá orgulhosa? Eu falei, claro, fazia diferença, ninguém vai querer ser orientador educacional que não queira fazer a diferença na vida de uma pessoa. Então, assim, isso eu trago para isso hoje. Eu espero que essa nossa conversa se atingir uma pessoa já tá bom, né? Criança que está assistindo a gente, adolescente está assistindo a gente, não sabe a quem recorrer, como a gente já falou, liga para o Disque 100, procura então na escola o seu professor, e você que está vendo que alguém, mesmo que você só desconfie, denuncia. Eu vou fechar com uma palavra, o silêncio, uma frase que não é minha, mas que eu anotei porque eu acho que resume bem. O silêncio é cúmplice da violência. É isso. Célia, muito obrigada. Eu sou uma libriana chorona, eu me emociono fácil, você me emocionou demais, porque é muito bom, tá no que você fala, o amor que você tem pelo que você faz. Tem. Quem ama a educação e quem se dedica à educação, especialmente nesse país, para mim, são os verdadeiros heróis. E não herói de capa, e não herói que voa, e o herói que eu não vou tocar. São os heróis que reconhecem uma dor, que percebem um olhar de medo, que ouve o grito que a criança não dá, que estende a mão que ela não recebeu. É o herói que dá o abraço que faltou no momento de dor. É o herói que escuta, é o herói que briga para ela crescer. Esse é o educador para mim, é esse herói que eu posso tocar, porque ele me toca a alma. Então, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Você me emocionou, essa live me emocionou muito, porque a coisa está feia, mas eu acredito que vai mudar. E eu quero morrer acreditando em mudança. Também. E eu quero morrer acreditando que a gente vai ver um mundo diferente no nosso país. E é isso que a gente está fazendo aqui. Deus te abençoe. Obrigada, mil vezes. Obrigada, Márcia. Um beijão para quem está acompanhando a gente. Um beijo. Muito obrigada. Estou lendo nos aqui os comentários. Muito obrigada. A Célia, olha, gente, a Célia vai deixar dicas nos comentários. Sim. Muito obrigada por vocês estarem aqui todo sábado ajudando a gente nesse assunto, porque criança não é brinquedo. Não é. Célia, um grande beijo. Beijo, menina. Tchau, tchau.